Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. De manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã vou levantar, vou caminhar ao sol. No anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê, começando pra cima aí, mais um Alvorada aqui, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, dependendo de onde você estiver e no horário que você for assistir e ouvir este programa. Você já pode ouvir aí, né, e ver também o nosso querido Toninho Ciardulo, né? A gente quer abraçá-lo e também abraçar a todos os técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando e a você, querida e querido ouvinte e telespectador. Aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo, o Toninho ou o Antoninho. Tudo bem, Nando? Tudo bem, os ouvintes, telespectadores, áudio ouvintes? Só pode ser áudio ouvintes, né, Nando? Prazer estar com vocês. E mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre coisas que são importantes para todos nós. Alguns pontos bem interessantes que podem ilustrar algumas experiências, né, que podem nos fortalecer e explicar muitas coisas para a gente. Vamos lá, Nando. Isso mesmo. E o tema de hoje vai ser desdobramentos, porque isso acontece muito em nossa vida e a gente muitas vezes recebe uma informação, recebe uma intuição, ou tem o desdobramento que o espírito, né, sai do corpo, e outros desdobramentos. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E se você quiser assistir esse programa ou indicar para alguém, ele depois, daqui uma semana, ele vai estar, né? Agora a gente está aqui com ele inédito, mas ele pode estar depois lá no YouTube. Então você vai lá em RBN/TVMM, só colocar essas letras lá na busca do Google, já entra no playlist lá da TV Mundo Maior, né? E você pode assistir novamente esse programa. Então, Toninho, quais os desdobramentos que nós vamos dar aqui no programa? A partir de qual desdobramento nós vamos começar? Falar a palavra desdobramento, que você falou, ó. Moço, quando você tem um papel dobrado, está dobrado. Você pode desdobrar, ou seja, abrir para você enxergar de uma outra maneira, né? O desdobramento espiritual que a gente diz, Nando, é a nossa capacidade, que você bem falou, de todos nós, de ao dormir. Algumas pessoas até acordadas fazem isso também, Nando, né? O caso do Eurípides Barçanufo, por exemplo, do Chico Xavier, que fazia muito isso também, né? O Eurípides tem casos fantásticos. Mas, normalmente, quando nós vamos dormir, o nosso espírito sai do nosso corpo, né? E ele vai para outros lugares, né? Tem o interessante o seguinte, há muitos anos atrás, o meu amigo espiritual me falou algumas coisas que facilitariam esse desdobramento. Primeira coisa, você deitar, procurar esvaziar a mente, né? Não dormir preocupado com muitas coisas. Fazer uma alimentação leve para que a sua digestão seja mais fácil. Por quê? Porque senão, se você tiver com uma digestão muito complicada, por exemplo, seu organismo está preocupado em fazer essa digestão, gasta muita energia para fazer a digestão. Então, você fica mais ligado ao corpo. Você fica ali prestando atenção no que está acontecendo. Quando você faz uma alimentação mais leve, né, mais, né, tranquila, fica mais fácil esse processo. E pensamentos, orações, né, e objetivos.
Porque assim, o desdobramento acontece, você pode ir para lugares bons e lugares não muito bons. Isso é um fato, né, Nando? E eu gostaria depois, né, da gente contar 2 ou 3 casos, se for possível, rapidamente, que são muito interessantes, né, e podem ilustrar bem essa capacidade que todos nós temos. Muito do que a gente chama de sonho, Nando, muitos sonhos, são encontros espirituais. E a gente vem com aquela sensação, né, de alegria, algumas coisas de preocupação também, né? Mas, normalmente, a gente não lembra tudo. Por que que a gente não lembra do jeito que deveria ser? Porque é como se você estivesse num lugar onde as energias ainda não são bem controladas, bem compreendidas pelo nosso cognitivo. É como se você falasse português, estivesse num lugar onde se falasse alemão. Você vai entender mais ou menos, mas essa tradução vai ser meio, né, complicada. Então, quando nós voltamos, a gente vem com um sentimento, uma noção do que aconteceu, né? E a gente vai aprendendo o quê? A compreender o que aconteceu nesse desdobramento. É por aí, mais ou menos, do que a gente queria falar um pouquinho hoje. A gente percebe que aí no desdobramento, né, há uma dualidade, uma divisão em que, por exemplo, você sai do corpo e depois você lembra. Então, quer dizer, fica aqui, vem a lembrança para o corpo, para o cérebro, para a memória física, mas você teve a experiência também lá do outro lado, né, Toninho? E é interessante, Nando, porque assim, quando você vai treinando isso, e dependendo do seu objetivo de fazer isso, você vai aperfeiçoando essa sua leitura do seu desdobramento, do que você chama de sonho, né? Que a gente chama muitas vezes de sonho. Aí vai ficando mais fácil compreender o sentido daquilo. Mas sempre tem um sentido. Por que tem um sentido? Porque Deus, o universo, a inteligência suprema, não gasta energia à toa. Isso é importante. Tudo tem um objetivo. Tudo tem um porquê. Não, Deus a causa primária de todas as coisas, não gasta energia à toa. Então, tem sempre um objetivo, né? E esse objetivo é de a gente ter a gente tem uma riqueza dentro de uma experiência dessa, né? Porque aí, não que se comprove que a vida continua do lado de lá, que o espírito ele vai apartar depois do corpo físico, que existe uma vida que transcende esses elementos que a gente colhe num desdobramento, porque acaba trazendo assim até indícios, né, bem verídicos de muitas coisas que a gente ouve do lado de lá, né, que passam para nós do lado de lá, e a gente traz para cá, e aquilo é verificado que realmente, né, tem casos de a pessoa lembrar de outras reencarnações, de depois aí passa lá, vai se verificar e se fazer uma pesquisa, né, do que dessa informação que foi passada e se verifica que realmente aquilo existe. Então, quer dizer, a pessoa sai desdobramento, ela toma essas informações, é passado para ela através dos mentores espirituais, até no local que ela acaba visitando, e são, assim, indícios para se chegar a essa conclusão. Quer dizer, é mais um elemento para a gente acreditar que a vida continua, que o espírito ele está à parte do corpo, ele está só ligado durante um período aqui, pela reencarnação, mas continua aí, né? Com certeza, Nando, isso é muito importante que você está falando, né? Porque essa dúvida que muitas pessoas têm, né? Tem muita gente que acredita não acreditando muito, né? Essa dúvida faz com que muito do que a gente faz aqui, as nossas decisões, né, não sejam muitas vezes melhores, né? Se a gente sabe que a vida continua, a gente vai tomar mais cuidado com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, né? E com as nossas opiniões. Por quê? Porque nós estamos plantando o que vamos colher, inclusive, em outras encarnações. Não só nós, né? Eu individualmente, mas o coletivo também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Cara, se a gente vai nascer de novo no Brasil, já pensou nascer no Brasil sem floresta amazônica? Né? Com os rios poluídos, com ar contaminado, com crises, com problemas, né? O mundo inteiro, estou falando do Brasil, mas o mundo inteiro, né?
É tomar cuidado, inclusive, né? E mesmo que a gente não encarne aqui, né? Vamos deixar esse lugar mais bonito para as pessoas que vão encarnar, né? Eu acho que teve tanta gente que passou por aqui, fez tanta coisa boa, né? O Chico, por exemplo, com a sua obra, né? Deixando tantas coisas, ilustrando tudo isso que acontece. O Kardec, né? Olha só como nós recebemos esse trabalho das pessoas, né? Essa dedicação, esse trabalho tão importante. E nós estamos aqui, vamos fazer alguma coisa para isso também, para nem que não seja só para a gente, sem ser egoísta, né? Mas pensando nos outros na próxima, que vamos voltar, com certeza. Ou aqui, ou em outros orbes, ou em outros níveis energéticos, né? Nós temos as dimensões paralelas também, né, Nando? Que nós vamos, né? Mas queria contar uma coisa já em cima disso, Nando, que acho que é bacana. Um dos desdobramentos que eu tive há alguns anos foi muito interessante. Eu saí do meu corpo e fui para um local e eu via muitos, mas eles estavam todos assim como se fossem fantasminhas, branquinhos, muitos, e caminhavam numa estrada. Aí o meu amigo espiritual, né, que estava ao meu lado, eu falei assim, por que você me trouxe aqui, né? Eu tenho alguma coisa para aprender, né? Ele falou assim, nós vamos fazer uma experiência para você observar. Ele falou assim, vamos entrar nessa estrada onde esses espíritos estão caminhando. Eu entrei naquela estrada, né? E ele falou assim, ó, você vai como se fosse entrar em um espírito, ou seja, enxergar o que ele está enxergando. Olha que interessante, Nando. Quando como eu me aproximei e consegui perceber o que esse espírito estava enxergando, né? Eu percebi o seguinte, que ele andava numa estrada, e essa estrada era toda gramada, Nando. Gramada bonita. Em volta, assim, tinham flores ornamentais, muito bonito. O ar era leve, ameno. Existiam pássaros, aves lindas na beirada da estrada. Eu falei assim, mas que coisa linda, né? Ele falou assim, tudo bem. Agora você vai entrar, vai ver o que o outro espírito do lado está vendo. Quando eu me aproximei do outro e vi o que ele estava vendo, ele via, sabe o quê? Uma estrada toda arenosa, cheia de pedras. Em volta, existiam cactos, plantas agressivas com espinhos, feras que ameaçavam invadir a estrada. Eu falei assim, puxa, mas que interessante. Ele falou assim, ó, a estrada é a mesma. Cada um tem um olhar. E aí eu me aproximei de outro espírito, né? Eu senti assim que tinha muitos espíritos. Quando eu entrei no outro, que eu vi o que ele via, ele sentia, esse aí tinha como se tivesse tudo compactado. Muitos espíritos. Ele quase não conseguia andar de tantos espíritos do lado dele, tanta gente. Aí eu falei assim para o amigo espiritual, o que quer dizer isso? Ele falou assim, a estrada é a mesma, cada um vê com os olhos que está acostumado a ver. E deu um toque do Evangelho, que onde Jesus falou assim, ó, conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Isso acontece no plano espiritual? Acontece, não? Mas acontece aqui para a gente. Então, o desdobramento, só mostrando assim, esse desdobramento não é uma coisa só de curiosidade, de ver o fenômeno que acontece. Não, é tirar exemplos para todos nós. Tem gente que está caminhando aqui e vê coisas belas do mundo. Tem gente que está caminhando aqui, Nando, e só vê feras. Jesus falou, ó, conforme forem os teus olhos, assim será o teu mundo. Se você tiver bons olhos, o teu mundo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu mundo será trevas. E é muito claro isso, né? Nós temos muitos problemas. Quando eu falei, por exemplo, da Amazônia, a Amazônia é um fato, é uma coisa física, né? Temos que proteger a Amazônia, por exemplo, né? Mas tem muita gente que só vê coisa ruim na sua vida, né? Só vê o que é ruim, não tem a questão da gratidão, de ver as coisas boas que acontecem, as pessoas boas ao seu lado. Só vê nas pessoas o quê? Os espinhos, não consegue perceber o perfume das pessoas. Ela vai se sentir o quê? Sozinha, isolada, né? Então, o desdobramento, nesse caso, foi bem interessante. Tem um livro, eu não lembro agora de quem é o livro, mas é um livro que conta um pouquinho a história do Cazuza. No comecinho do livro, o Cazuza está perdido num lugar, contando um pouquinho da história depois do desencarne do Cazuza, né? E depois ele é resgatado pela avó dele
ele aparece no rio e ele fala assim, que o Cristo Redentor, acho que é o Robson Pinheiro, acho que é do Robson Pinheiro, que o Cristo Redentor, ele fala, e as pessoas ouvem cada uma coisa. Ou seja, até as palavras de Jesus são captadas por nós, dependendo da nossa capacidade de entender. Por isso que tem tanta distorção. Tem gente que deturpa as palavras de Jesus, né, Nando? O Velho Testamento, por exemplo, se você for ver, as pessoas deturpam muitas palavras do Velho Testamento. Deturpam para quê? Para benefício próprio. Tá vendo? Olha, o fulano falou que podia matar. O fulano falou que não sei o quê. Não. Né? Precisamos ver o teor dessa palavra, o objetivo que Jesus falou, né? Acho que é por aí, mais ou menos. Essa compreensão, esse entendimento se desdobra dentro do ser, por isso que altera a sua visão, né? Muitas vezes está impresso ali determinadas situações que a pessoa tem esse tipo de visão. Aí quando você vai fazer as antigas fotografias, que ainda tem laboratórios que fazem, de você revelar naquele líquido, né? Então, vai revelar o quê? O que você fotografou, o que está dentro teve ali, que é o que a máquina captou, o que nós captamos. E essa visão de mundo diferente, por exemplo, muitas pessoas querem sair, não fala mal do Brasil, quer ir embora do Brasil. E numa ocasião, o Chico aqui em São Paulo, numa casa de amigos que ele estava lá na cozinha já na hora tomando café, antecipou as pessoas, estava ali e estava chorando. Aí a senhora desceu e falou, chegou próximo dele e falou, mas Chico, por que você está chorando? Ele falou assim, é porque eu fiz um pedido a Jesus, né? E a resposta veio, né? Mas o que foi que você pediu? Eu pedi que depois que eu desencarnar e tiver o trabalho junto com o Emmanuel, que está programado, né? O Emmanuel reencarnou e eu vou desencarnar. Eu gostaria muito de voltar novamente para o Brasil, reencarnar no Brasil. E aí Jesus responde que não, Chico, você vai, eu vou te esperar em Jerusalém. E disse isso para Chico. E ele chorou muito, porque ele, assim, ama o Brasil, né? A gente tem aqui, muitos olham só para um lado do Brasil, não olham para o outro lado do Brasil, né? Então, essa visão, muitas vezes estreita, e a gente vê aquilo que às vezes nem está ali, né? Como seu desdobramento, que o mentor te mostrou isso, né? Você está em determinado lugar, mas você não está vendo nem os detalhes daquilo que estão à sua volta. Você vê daquilo que vê do conteúdo que está dentro de si. Então, é espelho do quê? Do nosso mental, da nossa psique que a gente está vendo. Né? Se for avaliar, você no desdobramento fora da estrada, você via o quê? Vários espíritos ali caminhando, todos de branco, tal. Quando você entra na estrada e começa a se aproximar de um viajante ali, vamos dizer, que estava ali, você já começa a ter um desdobramento de visão do que muito está nas pessoas, em nós, né, Toninho? Sim. É interessante, né, Nando? Tem até uma história curiosa do velhinho, acho que não sei se já contei isso aqui, o velhinho que estava com o neto no portal de uma cidade, né? Os dois estavam sentados no portal. E veio um camarada, um viajante, de longe, chega para o senhor e falou assim, eu estou vindo de uma cidade distante, estou querendo mudar. Eu queria saber como é que é essa cidade. Aí o senhor velhinho pergunta para ele assim, como é que é a cidade de onde o senhor vem? Ele falou assim, a cidade de onde eu venho é uma cidade suja, é uma cidade poluída, tem lixo, não tem nada de bom, né? Mas como é que é essa cidade? Pergunta para o senhor. O senhor falou assim, é igualzinho de onde o senhor vem. No outro dia, vem outro viajante, pergunta para o velhinho a mesma coisa. Olha, eu estou viajando aqui, queria saber como é que é essa cidade, eu quero conhecer novas cidades, né? O senhor velhinho pergunta para ele, como é que é a cidade de onde o senhor vem? Ah, é uma cidade muito boa, muito limpa, né? E maravilhosa, tal, não sei o quê, né? Mas como é que é essa cidade onde o senhor mora, senhor? O velhinho fala assim, é igualzinho de onde você vem. Você vê. Aí o garotinho fala assim, mas vô, você falou uma coisa para o homem ontem e outra coisa para esse homem hoje? O velhinho fala assim, cada um está preparado para enxergar o que quer. Né? Quando você não gosta de uma pessoa, Nando, você só vai ver
a parte ruim dela, né? E quando você gosta, você só vai ver a parte boa. Isso que é interessante, né? Nós temos visões ainda. Um amigo espiritual da nossa casa, uma casa que eu trabalhei, o pai Joaquim, um dia ele falou assim: para os amigos, água benta, para os inimigos, pimenta. Ou seja, se eu gosto de você, Nando, e alguém vem falar mal de você, eu falo assim: não, o Nando tem imperfeições, mas o Nando tem tanta coisa boa, água benta. Agora, se eu não gosto de você, Nando, e alguém vem falar mal, eu falo assim: é isso mesmo, o Nando é um picareta, pimenta. Ou seja, a gente vê só o que a gente, né, interessa. E eu acho que esse desdobramento que você teve foi realmente uma aula do mentor espiritual para que a gente possa ter ampliar a nossa visão, né? Porque você viu os aspectos da visão que você estava tendo naquela hora. Você não só viu a estrada e os caminheiros que estavam caminhando, você viu o caminheiro ali, o que estava caminhando. Quer dizer, foram nuances, né? Então, e outra coisa, você lembrar é outra visão também. Então, quer dizer, o mentor espiritual trouxe a oportunidade de avaliar que é necessário a gente ampliar os nossos horizontes. A gente precisa ampliar. Essa questão do desdobramento não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? É algo que não é comum, mas tem muitas pessoas que treinam, fazem treinamento, né, através do processo de meditação. Precisa ser alguma coisa segura, né? Porque às vezes a pessoa pode, porque você começa a ter informações que estão além do nosso mundo aqui, né? Físico. Tem informações que você talvez não tenha capacidade de armazenar ou até de carregar, né? Então, quando isso acontece, da forma como aconteceu e acontece com o Toninho, é porque já tem um preparo para isso, não é, Toninho? Isso, Nando, e o objetivo da coisa, você não vai por curiosidade, Nando, sempre tem um objetivo ligado à moral, à nossa capacidade de enxergar o mundo diferente, porque você associou o evangelho, olha, ele já falou assim, ó, lembra de Jesus, né? Por exemplo, a questão da mediunidade. Uma vez eu trabalhei numa casa espírita, um rapaz que frequentava a casa falou assim: eu venho nessa casa aqui, eu vejo muita palestra, mas eu vejo poucos fenômenos. Você quer ver fenômeno? Aí falou assim: tem um site aí, não sei o quê, que aparece um monte de médium que faz coisas fantásticas, que mexe em panela, mexe não sei o quê, mexe assim. Eu falei assim: tá, e isso é importante? Mexer panela, mexer janela, saber dessa capacidade, tudo bem. Eu falei assim: nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitos médiums que descobrem lugares onde tem, onde alguém enterrou, por exemplo, matou alguém, enterrou lá o negócio. É importante isso? É importante. Agora, a mediunidade usada para você elevar o grau de sentimento, de emoção das pessoas, falando sobre a moral cristã, é outra coisa. A obra do Chico, ela fala sobre fenômenos, mas o objetivo qual que é, na verdade, no fundo, no fundo? É fazer com que a gente abra o nosso cardíaco, para que a gente acredite no amor, né? Eu sempre falo assim, o fenômeno, né? O caso do Sai Baba lá, que eu já contei, mas vou contar de novo, porque ele se encaixa agora. O Sai Baba, ele produzia lá o vibuti, que era uma cinza, que saía da manga do braço dele, assim, ó. Saia, ele produzia quilos daquilo, né, Nando? É uma cinza que só tem em alguns vulcões aí, né? E ele produzia também pedras, rubis, pedras preciosas, né? E um dia perguntaram para ele assim, por que você faz isso? Ele falou assim, ó, eu faço isso aí para atrair as pessoas, porque as pessoas vêm tudo aqui para ver essas coisas, os fenômenos, né? E aí, quando as pessoas vêm para ver os fenômenos, eu falo sobre o maior fenômeno que existe, que é o amor. Então, quando você usa uma ferramenta dessa, Nando, para uma coisa boa, você vai ficando mais ligeiro no entendimento, né? Eu acho que é assim, né, Nando? Por aí. Então, esses fenômenos, né, chamam muito a atenção. O Chico mesmo estava enveredando por um caminho desse porque o Chico tinha mediunidade para isso, né, de materialização e outras coisas mais. Aí o mentor espiritual advertiu, né, o nosso querido Emmanuel advertiu para que ele não continuasse com isso, que o trabalho dele mais importante era a psicografia dos livros, né? Então, a gente, fenômeno, tudo bem, ele é
algo que enche os olhos, atrai, né? Comprova, né? Mas a inteligência, se analisar, ela vai ter uma comprovação muito maior sem a necessidade da gente estar vendo o fenômeno, né, Toninho? Sim, Nando, numa certa ocasião, na nossa casa, dos trabalhos lá, teve um garotinho que estava praticamente cego, e ele voltou a enxergar. Todo mundo falou assim, olha, 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 né? E o amigo espiritual falou assim, às vezes é mais fácil fazer isso do que fazer uma pessoa mudar o tipo de olhar dele. É mudar um olhar diferente, ter um olhar diferente sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o que acontece ao redor dele, né? Vou contar mais um desdobramento. Posso, Nando? Vamos lá? 5 minutos? Vamos lá. Ó, esse foi bem interessante. Eu participei de uma reunião no plano espiritual, né? Onde existiam lá tinham juízes, promotores e advogados. Eram pessoas que haviam desdobrado, que se haviam saído do corpo e foram para uma reunião onde estava lá um mentor que dirigia o trabalho e falava assim, é importante que a gente comece a adequar as leis, que existem leis importantes aqui na Terra, mas as leis ainda não são totalmente justas, né? Adequar as leis humanas às leis divinas. A gente tem que começar a fazer esse processo. É importante que a gente faça esse processo. Como existiam juízes, promotores e advogados, o mentor da reunião falou assim, olha, todo advogado, ele tem uma parte advogado, ele tem uma parte promotor e tem uma parte juiz. Por quê? Porque ele tem que entender como o promotor pensa e como o juiz pensa. E ele tem um lado advogado, né, de ser. E o promotor? O promotor também tem o seu lado promotor, mas ele tem um lado advogado e um lado juiz, para entender como o juiz funciona e como o advogado também funciona. E o juiz? O juiz tem uma parte juiz, mas ele tem uma parte advogado e uma parte promotor, para saber como funciona esse trabalho todo, né? Aí todos concordaram, falaram assim, é verdade, né? Aí o mentor falou assim, só que falta a quarta parte, que todos têm. E se esquecem. Que é a parte do Réu. réu, isso. Também podem ser réu. Todo mundo tem a sua parte réu, só que a gente esquece disso, não? A gente, quando advoga, a gente advoga defendendo, às vezes, coisas de interesse da gente. Quando a gente ataca, às vezes ataca defendendo coisas de interesse da gente. Quando a gente julga, condenando, porque o juiz é o julgador, que somos todos nós. Às vezes nós agimos como advogados, como promotores e como juízes, já julgando, né? Que coisas que beneficiam. E a gente esquece do quê? Que todos nós também somos, em algum nível, réus. Nós temos essa parte também. Olha, Nando, isso para mim foi um chute na canela. Porque eu fiquei pensando assim, quantas vezes, Nando, eu falo para o ouvinte pensar nisso, quantas vezes você age como advogado de certas situações porque é conveniente, né? Ou porque você não conhece tudo, mas você gosta daquela pessoa. Quantas vezes a gente age como promotor, atacando com a ferocidade para ganhar a causa? E quantas vezes a gente julga sem ter um conhecimento, né, de direito dessa coisa, sem ter né, a parte, saber todas as partes, né? E esquecendo sempre o quê? Que de alguma maneira, e em todos esses níveis, nós também somos réus. E que nós vamos arcar pelo nosso julgamento como advogado, como promotor e como juiz. Ou seja, vamos arcar com as nossas escolhas, com o que a gente fizer. Isso é muito importante, né, Nuno? E isso vai se desdobrar, que a gente está falando de desdobramento, em todas as profissões. Porque, né, é incrível quando você vê lá, o médico vai, faz cirurgias e mais cirurgias, mas vai chegar um momento da vida dele que ele também vai ser um enfermo, né, que ele vai precisar do medicamento, ou às vezes até de uma intervenção cirúrgica. E se a gente for desdobrando aí para outras profissões, a gente vai ver que ninguém, aquela questão de especialista, a gente tem que ser o quê? Especialista, talvez, como ser humano, ser um especialista em ser humano, né, Toninho? E, Pode falar.
E aí, Nando, como você falou muito bem, e aí se encaixa aquela coisa que a gente sabe, acho que foi Emmanuel que falou, se não me engano, acho que foi o Emmanuel André Luiz, não lembro mais. Ele falou assim, ó, o conhecimento é importante, mas o conhecimento incha, o amor edifica, né? Olha só que bacana, né, Nando? Ó, o conhecimento do juiz incha, mas o amor edifica, do advogado, do promotor, de todos nós, de qualquer profissional, médico, enfermeiro, qualquer coisa, Nando. Como é que fala? Locutor de programa da Rádio Boa Nova, Músico, músico, musicoterapeuta, tudo. musicoterapeuta. Então tá bom, olha, com essas palavras aí a gente dá uma pausa para o momento de prece, de oração e vibrações, aquele momento que a gente pede aí para você, se puder reservar aí um recipiente com água, os benfeitores vão trabalhar no momento em que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, tá bom? Então a gente vai para esse momento agora. Nós possamos nesse instante, então, conectarmos os benfeitores da espiritualidade maior. Possamos desdobrar o nosso ser além do campo físico e sentirmos que somos espíritos numa experiência no campo físico e não um corpo na experiência espiritual. Que nós possamos nesse instante nos conectarmos com esses benfeitores que são emissários do nosso Mestre Jesus, que trabalham incansavelmente, 24 horas por dia, e quando estivermos conectados com eles, com certeza irão passar boas coisas, como nessa experiência do nosso irmão Toninho, no desdobramento, no aprendizado, que traz para nós a reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos trazer para nosso espírito essa condição de enxergar além, muitas vezes, da nossa visão que está muito circunscrita, que está muito fechada no nosso mundo, e não ter uma visão maior, mais ampla, mesmo que seja de nós mesmos, porque somos também como micro-universos que estão conectados com este universo maior. Que o nosso Mestre Jesus, que tu, Senhor, possa nos auxiliar, nos socorrer nessa possibilidade de ampliarmos a nossa visão para termos uma vida melhor. Queremos aqui também, agora em vibrações, Jesus, pedir por aqueles que estão atravessando dissabores, dores, que estão passando por dificuldades e desafios, que possam ser socorridos esses nossos irmãos. Irmãos que estão em tantos pontos desse planeta, irmãos que estão nos conflitos, nas guerras, que estão combatendo-se com armas ferozes que tiram vidas, e múltiplas vidas, instantaneamente. Pedimos-te, Jesus, que a tua paz envolva essa esfera de vida em que nos encontramos, e que essa paz possa renovar os nossos pensamentos, abrir os nossos olhos para uma amplidão maior daquilo que nos ensinaste, Jesus, e exemplificaste mais do que dissestes com tuas palavras. Amado Mestre Jesus, mais uma vez te pedimos que esteja conosco, não tão somente nessa hora, não somente agora, mas por todo o sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece e da oração das vibrações, a gente quer dar um recadinho aqui do Clube Amigos da Boa Nova, que é o clube que reúne aí valores, recursos que são doados pela colaboração dos seus sócios, daqueles que podem ajudar para ampliar aí essa mensagem do Evangelho de Jesus, do bem, não é? E também do Espiritismo. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém pelo telefone? 0800 12 018 38. Tem também o telefone fixo, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação pelo smartphone, rapidinho, internacionalmente, que é o 11
0272610272. E também o Pix, que é essa modalidade de transferência aí de recursos de banco a banco. É o mesmo número. Anote: 11 97 261 0272. E voltamos aqui ao assunto dos desdobramentos aí tão importantes na nossa vida. Se a gente está muitas vezes parado no tempo, a gente precisa desdobrar ou fazer com que esse tempo seja um tempo positivo, bem aproveitado, desdobrando aí as nossas tarefas, atividades e tudo mais que a gente pode fazer, né, Toninho? Então, Nando, a palavra desdobramento dá para pegar vários sentidos, inclusive, né? Quando você tem uma atitude, essa atitude pode ter desdobramentos que você não espera, né, Nando? Uma palavra mal falada, uma, uma coisa fora de hora, fora de ordem, né? Mas você falou uma coisa legal aqui, me veio na cabeça aquela ideia assim, a vida não é uma fotografia, né? A vida é um filme. E muitas vezes nós cristalizamos a vida como se fosse uma fotografia. Então a nossa visão fica fixa naquele tipo de coisa, né, Nando? É uma coisa também. Uma experiência, por exemplo, relacionamento amoroso que não deu certo, por exemplo, né? Muitas pessoas falam assim, nunca mais quero ter relacionamento porque não dá certo. Mas como não dá certo? Porque aconteceu isso comigo lá, né? É uma visão fechada. Ela tem essa visão. Outras pessoas já têm uma visão diferente sobre isso. Então é bom que as pessoas lembrem o seguinte, que a vida é um filme. É um filme que tem movimento, não é uma fotografia. E quando a gente pensa nisso, a gente fala assim, opa, dá para mudar esse pensamento, dá para mudar o olhar das coisas, né? Um dia, se você foi mal atendido por um estabelecimento, não é que você vai ser sempre mal atendido, né? A gente fica com aquela impressão, não, o pessoal fala muito mal de funcionário público, por exemplo. Funcionário público é tudo... Não, não é bem assim, né? Você começa até a atrair, quando você só vê gente que te atrai, que te atende mal, você começa a atrair médico que te atende mal, funcionário que te atende mal, né? Olha só, não é bem assim. Vamos mudar essa visão. É que nem no meu primeiro desdobramento, né? A gente pode ter visões diferentes das coisas. Não são sempre... A vida não é uma fotografia, né? Não é uma coisa estagnada, né? Aliás, se eu pegar meu RG de 30 anos atrás, eu já estou bem diferente, viu, Nando? É verdade. Aí o policial vai pedir o seu documento, mas isso aqui não é você, não, rapaz, isso aqui não é você. É que eu mudei muito. E eu achei interessante esse exemplo que você usou da fotografia e do filme, né? Porque o filme, ele nasce da fotografia, né? Por quê? Porque são quadros que aí vão sendo colocados e aí ele se dá um movimento àqueles quadros e vem um movimento, né, das câmeras aí que as câmeras captam, né? Então é interessante, a gente não pode ficar estático, né, naquilo. Quer dizer, isso aí é um ponto de fixação, isso é uma obsessão, né? A gente fica preso àquilo, a gente precisa dar movimento, né, para criar vários quadros. Por isso que a gente precisa o ser humano, o ser espiritual também tem a necessidade de enriquecer de conhecimentos, tem que buscar conhecimentos, tem que ir atrás tem que se movimentar como o filme faz, ele vai se movimentando e vai trazendo a animação ali, né, de algo que ficaria estático. Então a gente não pode ficar parado nesse mesmo ponto. Imagina aquele viajor então que estava lá naquela estrada do seu desdobramento, se ele vai seguir o caminho dele todinho, só tendo aquela visão, né? Então é doloroso isso, né? Então a gente sabe que espíritos ficam lá no umbral repetindo muitas vezes as situações que viveu e fica preso naquela condição. Então tem que existir o que ali um socorro, um amparo ou até, vamos dizer assim, ele queimar todo aquilo que ainda, né, que está ali dentro dele para ele poder sair daquela situação, né, Toninho? Fica na erraticidade, né, Nando? Na erraticidade. Tem uma figurinha bem bonitinha, Nando, que é bem legal. É um quadrinho, assim, né? E é um carro, né? E tem uma fotografia mesmo. E tem uma borboleta dirigindo o carro. É uma borboleta. Ela está dirigindo o carro, né? Aí o guarda para e pergunta assim,
deixa eu ver sua carteira de motorista. Aí ele dá a carteira, só que na carteira de motorista tem uma foto. Só que a foto não é da borboleta, é de uma lagarta. Aí a borboleta fala assim, não parece comigo, né? Mas sou eu mudei. Ou seja, a lagarta virou uma borboleta. Né? Olha só a foto. A foto da carteira de motorista da borboleta era uma lagarta. Aí ele falou, não parece comigo, mas sou eu. Sou eu. Hoje eu estou diferente. Hoje eu estou mais leve. Né? Ou seja, Nando, as nossas experiências do passado são experiências que podem ser agregadoras e podem nos ajudar muito, né? Pode ajudar bastante. Mas assim, a gente pensar assim, eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Eu já tenho capacidades cognitivas e emocionais, principalmente, viu, Nando? Cognitivas e emocionais para lidar com essa situação de outra maneira, né? Eu não sou aquela lagarta. Foi importante ser lagarta? Claro que foi importante, né? Tudo é importante na vida. Mas agora eu já sei fazer de outra maneira. Eu já sou uma borboleta. Eu posso lidar com a situação não levando para o lado pessoal. Vamos supor, alguém me ofendeu. Não vou levar para o lado pessoal. Vou pensar assim, a pessoa está com algum problema. Vê que brigou, essa pessoa está passando por dificuldades econômicas, de relacionamento, de doença, né? Não vou levar para o lado pessoal. Não vou devolver da mesma moeda. Vou fazer o que diz. Jesus falou, vou dar outra face. Dar outra face é fazer diferente, né, Nando? É fazer de outra maneira. Eu já não preciso mais devolver na mesma moeda. Eu vou fazer de alguma maneira a me proteger e ajudar essa pessoa. Hoje eu já estou mais borboleteando. É o processo da transformação, né? A gente vai procurar essa transformação, porque é isso que vai trazer modificação, alteração em nós, né? Se a gente ficar somente naquele ponto parado, né? A gente nunca vai avançar. A borboleta teve esse processo, né? De transformação lá da lagarta até chegar a criar asa colorida, voar, ter uma beleza. Assim também é o espírito. Ele vai nessa jornada de transformação. Aqui a gente está ainda rastejando, mas né, a gente sabe que um dia pode chegar ao estado de uma borboleta. Então, acho que isso aí é inspirador, né? Isso aí é esperançoso para nós, né, Toninho? Sim, e o exemplo, Jesus, né, Nando? Vamos imaginar que Jesus é uma borboleta, mas Jesus já foi lagarta. Já foi lagarta, né? E ele se modificou ao longo das vidas, das várias existências que ele teve, ele foi aproveitando. O Emmanuel diz que Jesus evoluiu muito rápido, porque ele evoluiu em linha reta. O Emmanuel fala isso. Por quê? Toda a experiência dele ele aproveitava. Ele não fazia daquilo uma fotografia. Ele fazia o filminho, que você bem falou. Isso é uma cena, pô, vamos ver, né? Para dar um filme mais bem elaborado, né? Ele foi aprendendo a fazer o roteiro da vida dele mais rápido, com mais eficiência, usando as experiências para fazer um filme mais bonito, né? Mais bem aproveitado. É isso, com essas palavras aí do Toninho, a gente vai chegando no final de mais um programa Alvorada, né? Que a gente possa aí fazer reflexões sobre essa questão do desdobramento, das mensagens que a gente recebe, às vezes por intuição, às vezes por outros canais. Então, agradecemos aí a sua audiência, a sua paciência, a sua companhia, e a gente volta no próximo programa Alvorada aí. Então, minhas despedidas e também do Toninho e a música sempre que ele coloca no final aí para nós. Grande abraço, Nando. Um grande abraço a todos. Assim, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Porque pode ser dia, pode ser noite, pode ser tarde. Depende do lugar onde você está. Mas também depende do nosso olhar, né? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.